pessoal, gente, esse vídeo é para ajudar as pessoas que querem começar a treinar ou então que já começaram, mas sentem insegurança, medo, sofrem com a comparação, vergonha. Esse vídeo é justamente para contar a minha história. Para quem não sabe, eu treino há mais de 10 anos. Eu tenho uma carinha de novinha assim, mas eu não sou tão nova. Eu treino há mais de 10 anos e eu me lembro muito bem como foram os meus primeiros dias na academia. Então eu quero trazer a minha experiência, as coisas que eu percebo que me ajudaram durante o meu processo quando eu comecei a treinar, e eu tenho certeza que pode ajudar você também. Mas vamos lá, quando eu comecei a treinar, eu lembro que eu comecei com uma amiga que também era iniciante. E aqui já vai uma primeira dica: se você conseguir convencer alguma amiga de treinar com você, isso já vai te ajudar, porque passar vergonha em dupla, em trio, dói menos, entendeu? E eu lembro que eu comecei com essa amiga, então eu sentia um pouco mais de confiança, já que eu não estava sozinha diante daquela situação. E essa minha amiga não tinha um corpo parecido com o meu, tá? Ela era já maior, assim, sabe? E eu sempre tive um corpo que parecia muito criança. Você imagina com 14 anos. Isso é um pouco real, assim, na minha vida até hoje, sabe? Eu sou bem pequenininha, mais magra. Imagina quando eu era adolescente. E isso era uma coisa difícil pra mim naquela época, sabe? E a minha maior vergonha era com relação ao meu corpo, porque na academia não é lugar de criança, né? As pessoas são mais velhas. E eu parecia um canicinho, gente. Era, tipo, muito, muito, muito magrinha mesmo. Bem pequenininha. E aí eu vou entrar em algumas questões. Como eu já achava, tinha na minha cabeça, que eu chamava um pouco de atenção pelo meu tamanho, eu não queria chamar mais atenção ainda. Então, como eu tinha esse pé atrás, eu desenvolvi uma coisa que eu não sei se faz parte da minha personalidade ou se de fato eu desenvolvi. Antes eu achava que todo mundo era assim, até eu conhecer o meu digníssimo, porque ele é completamente diferente de mim. Eu sou muito observadora, gente. Eu acho que eu desenvolvi, sei lá, eu realmente não sei, tá? Mas eu acho que dá pra desenvolver se você não é. Enquanto eu estava treinando, né, desde o primeiro dia, assim, eu lembro que eu observava bastante as pessoas nos outros aparelhos. Eu fazia ali a minha série e quando eu estava no meu descanso, eu não ficava olhando no celular. Até porque nem tinha tanto celular naquela época, né? Acho que hoje em dia você fica mais tapado ainda, então você tem que tomar um pouco de cuidado. Acho que esse é um ponto muito importante. Você está começando a treinar nos dias de hoje, deixe o seu celular longe de você, porque isso vai te fazer ficar ainda mais tapado. Daqui a pouco tu tá tropeçando em peso, passando. Ó, não faz isso não, deixa seu celular longe. Então eu não ficava avoada. Eu sempre tentava observar o que, que as outras pessoas estavam fazendo. Se tinha alguém fazendo um aparelho que eu nunca fiz, eu olhava, pô, como é que ela mexe naqueles pesos? Como que faz a execução daquele aparelho? Se é um aparelho que tem que ajustar, como é que ajusta? É aonde? Puxa, aperta, desenrosca? Como que faz, sabe? Eu tava sempre de olho nas coisas. Inclusive, quando o professor ia ensinar alguém que não era eu, e estava próximo de mim. Eu aproveitava aquele momento para prestar atenção também, para que quando eu fosse fazer aquilo ali, nem fosse necessário eu chamar ele, eu ficar o tempo todo perturbando a cabeça do raio do professor. E fazendo isso, você vai aprender com os erros e os acertos dos outros, entendeu? Tu vai ver alguém fazendo uma coisa que não deu certo, que nitidamente não está certo, em caso de uma execução errada, você não vai fazer aquilo ali. E por que eu digo que o meu digníssimo é muito diferente de mim? Justamente porque o Renato é a pessoa que não tá nem aí. Cara, se eu tiver ali, ó, treinando, tá? Até hoje. Se eu trocar de academia, já aconteceu várias vezes, né? Me mudei e tal, e aí eu troco de academia. Por mais que eu conheça muito os aparelhos, eles mudam. Pra quem treina e já trocou de academia, sabe que a extensora não é igual em todo lugar e que as coisas mudam, entende? Então, o que que acontece? Eu chego na academia e eu vou fazendo o básico. Vou ali, ó, um pezinho livre, que não tem muito segredo, né? Um aparelho que eu observei que, pô, aquele ali é igualzinho, vou fazer aquele ali. Enquanto isso, eu tô observando como que as pessoas usam os aparelhos que eu quero usar no futuro. O Renato não. Ele simplesmente vai, entendeu? Ele pega, mexe, roda no aparelho e coloca, troca e puxa e levanta e
Ele não tá nem aí, ele simplesmente vai futucando o negócio até que ou ele desiste, ou ele consegue, ou então um professor vem ajudar ele porque percebe que nitidamente ele está perdido. E eu não gosto dessa sensação. Se você não liga, deve ser super legal. Eu acho que hoje em dia, olhando pra essa situação, eu penso, pô, deve ser muito bom ser assim, não tá nem aí pra ninguém, né? Mas esse não é o meu caso, infelizmente. Então, eu sou a pessoa que observa, justamente porque não quer passar por essa situação. Eu não chego num aparelho que eu nunca vi na minha vida e fico mexendo, eu tenho medo, até pra sua segurança mesmo, gente. Eu acho que é até perigoso. Às vezes eu penso, pô, será que não é perigoso ser assim? Tanto que já aconteceu com o Renato dele puxar um negócio e o troço cair na cabeça dele. Então, assim, isso para acontecer comigo, cara, tem que ser um azar, assim, terrível. Justamente porque eu tenho que criar confiança e achar que eu tenho os dados suficientes para fazer aquele aparelho. Eu tenho um professor que diz assim: a diferença é que você é ansiosa e o Renato não. Por quê? Eu tô sempre pensando no futuro. E o Renato, ele simplesmente vive o presente. Se ele não sabe fazer, ele vai lá e dane-se. Tenta do jeito que dá. E eu não. Eu tô fazendo a coisa aqui, mas eu tô de olho na outra coisa lá. E assim, se você for igual a eu, é óbvio que você não vai deixar de estar no seu momento presente ali, a hora que você tá executando o seu exercício, porque tu tá olhando os outros. Não. Porque aí você pode errar o que você tá fazendo agora por conta de uma coisa que você tá pensando em fazer lá no futuro. Mas é o que eu falei, nos seus momentos de pausa, quando tu tá bebendo uma água, tu vai observando, e tu também não seja escrota, assim, de ficar, ó, olhando pra pessoa ali, sem fim. Não, não é assim também, né? Tu dá aquela olhadinha de canto de olho, entendeu? Pra ninguém perceber que tu tá olhando. Aí tu pode pensar assim, pô, Stephanie, mas é só pedir ajuda pro professor? Sim, gente, peçam ajuda pro professor. Isso é muito importante também. Eu fiz muito isso e faço até hoje, tá? Só que, às vezes, quando. Olha só, você que tá entrando na academia, me diz aí, cara, às vezes tu não quer ficar o tempo inteiro ali. Toda hora, às vezes o cara já te ensinou aquele aparelho. E aí você, pô, vou ter que perguntar de novo, cara. Meu Deus do céu. E aí tu pode recorrer a uma outra coisa além da observação, que é as redes sociais. Cara, tipo, na minha época eu não tinha acesso a isso, tá? Eu fui ter acesso a isso há pouco tempo, assim, que a gente sabe que esse volume de conteúdo não tem tanto tempo assim. Então, hoje em dia a gente tem um volume absurdo de coisas muito positivas que a gente pode aprender na internet. Tem muito professor, professora boa ensinando execução dos exercícios no Instagram, no YouTube, no TikTok, enfim. Então, use a tática de observação, de aprender com os erros e acertos dos outros, pergunte ao professor, mas também não deixe de se envolver no ambiente online, porque isso também vai te agregar muito. Daí tu pode trazer o ponto de, eu tenho vergonha das pessoas estarem me observando e eu prefiro nem ir porque eu já sinto ansiedade só de pensar de estar nessa situação e tudo mais. E eu vou te falar, as pessoas realmente te observam. Mas eu não digo isso pra te desanimar, eu vou te explicar como acontece. Porque tem uma galera aí que vem aqui e fala pra você assim: as pessoas não estão nem aí pra você, e não sei o que, e bababá. E aí, você tenta colocar isso na tua cabeça, mas na realidade, quando você tá lá, você não se sente bem, mesmo tentando colocar na tua cabeça que as pessoas não estão nem aí pra você. E por quê? Porque isso é uma mentira. As pessoas, elas te observam sim, não adianta você tentar acreditar que isso não acontece. Justamente porque você observa os outros. Então, como que inconscientemente você vai chegar a uma conclusão de que, não, eu observo os outros, mas ninguém tá nem aí pra mim? Sabe? A gente olha as pessoas quando tem alguém fazendo um negócio completamente errado, tu olha, tu julga, tu tudo tem direito, entendeu? Então, assim, por que ninguém pode estar fazendo isso com você? Então, sim, as pessoas vão te observar e tá tudo bem. O diferencial aqui é, você precisa entender que elas te observam, mas que daqui a 1 minuto, elas nem se lembram que já te viram alguma vez na sua vida. Então, não tem por que você dar uma importância tão grande para algo que é momentâneo. Você vê como que é uma mudança sutil, mas que é algo que pode evoluir a sua mentalidade. Você, ao invés de ficar tentando acreditar que ninguém olha pra você, que ninguém tá nem aí pra você, não, as pessoas me olham. Mas daqui a pouco elas nem lembram mais, então tá tudo bem, não tem por que eu dar importância pra isso. Isso me ajuda até com relação a gravar vídeos, cara.
Que às vezes eu quero gravar assim, e aí eu penso, não vou, tá todo mundo aqui na academia, tá aqui, sei lá, tô na rua, as pessoas estão me olhando e não sei o quê. E antigamente eu não conseguia fazer. Justamente porque eu tentava falar, não, ninguém tá nem aí pra mim. Só que aí de repente eu via alguém olhando pra mim. E aí eu, pronto, travava. Só que agora eu tenho uma mentalidade diferente. Eu penso, as pessoas estão olhando pra mim, mas não sabem nem quem eu sou e daqui a pouco nem se lembram que me viram. Então, eu não vou dar tanta importância a isso. Pego meu celular e gravo. Agora eu vou te falar um outro desafio que você vai ter quando começar a treinar. Se você ainda não começou, se você já começou, você sabe bem que dói. Gente do céu, é um processo dolorido. Por sinal, hoje eu estava lendo no livro onde fala que quando você começa uma atividade física, você sente exaustão física. É normal, é uma coisa diferente e o intuito da musculação, por exemplo, é justamente levar o seu músculo à exaustão. Só que isso pra tua mente, quando você não tá acostumada, é loucura. Então, assim, o teu corpo vai enviando sinais para o seu cérebro, tipo assim, e o seu cérebro vai tentar te fazer parar, de qualquer forma. Tipo, essa pessoa ficou maluca, o que que tá acontecendo com ela? Então, ele vai querer te fazer desistir, e isso é normal, justamente porque começar a treinar é algo dolorido, que te exige tempo, que te faz enfrentar coisas como vergonha, inseguranças, comparações. Então, assim, é uma coisa difícil de se fazer e tá tudo bem. Não ache que vai ser fácil. Se tá difícil pra você, saiba que isso acontece com todo mundo. E aí, pra piorar, o resultado demora a vir. Porque se fosse um negócio assim, pô, tenho que passar essa vergonha aqui uma semana, mas daqui a uma semana eu já tô vendo o resultado e isso vai te dando ânimo. Não, não é assim. Ainda mais quando você começa. Depois de um tempo, se tu parar e voltar, tu ainda tem a tal da memória muscular. Agora, no início, o perrengue é grande, gente. O seu nível de esforço é muito maior do que a recompensa que aparentemente aquilo ali tá te trazendo. Então é justamente por isso que o seu cérebro tenta te fazer desistir. Porque, tipo assim, cara, por que você tá fazendo tanto esforço por algo que. Cadê a recompensa? Que eu não tô nem vendo. E aí, eu tenho um outro vídeo que eu acho importantíssimo, que vou deixar linkado aqui, que fala justamente sobre isso. Se dê motivos para agir. Você precisa, por exemplo, estudar todos os benefícios que a atividade física pode te trazer, além da estética. Justamente porque quando tu olha na frente do espelho e não vê um resultado, isso te desanima. Mas quando você tem dados o suficiente de todas as coisas que está acontecendo de produtivo na tua saúde, no teu corpo, além da estética, isso vai te dar motivos para continuar agindo. E eu vou te dar uma dica de ouro, de ouro, de ouro, tá? Você precisa prezar pela execução do exercício. Não pegue muito peso, porque é impossível fazer uma boa execução quando você pega mais peso do que você aguenta. A execução e a amplitude vai ficar prejudicada. Então, entre a quantidade de peso e a execução, escolha sempre a execução. Sempre. Se você não aguenta um peso maior, não pegue, tá tudo bem, respeite seu tempo, respeite seu processo. Gente, quando eu comecei a treinar, eu era muito fraquinha. Muito, 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 muito mesmo. Então, tipo assim, eu pegava 2 quilos, eu tremia, igual vara verde, as minhas pernas sacudiam. Era triste, o negócio era. Só que, tipo assim, aquilo era o que eu aguentava, entendeu? Hoje, depois de 10 anos, eu vejo o quanto eu evoluí. E ainda assim, eu tento não ficar me comparando, porque o meu tamanho, o meu estilo de corpo, o estilo das minhas fibras, das minhas pernas, dos meus braços, enfim, dos meus músculos, eles são diferentes das outras pessoas. Então, não adianta eu querer me comparar. Nossa, olha só, aquela pessoa ali pega 60 quilos no agachamento livre. Eu não aguento pegar. Tudo bem, eu não aguento. 10 anos que eu treino já e eu não aguento. E tá tudo bem, entendeu? Pra mim, ó, tá ótimo. Justamente porque eu entendi que nós somos diferentes. E cada pessoa vai ter uma desenvoltura melhor em cada tipo de exercício. Tem exercício que eu pego um pesão e que algumas pessoas não conseguem. Já tem outros que uma galera consegue pegar um baita de um peso e eu não consigo. Então, aí entra uma questão da comparação também. E eu não vou me aprofundar muito, justamente porque eu quero gravar um vídeo somente sobre isso. Todos os motivos que vão te convencer que você não tem que ficar se comparando. São muitas coisas, gente, envolvida. É genética, é muita coisa, entende? Não faz o menor sentido você ficar pensando por que que fulano já teve tal resultado e eu ainda não. Mas a gente faz o mesmo treino, não importa, vocês são pessoas diferentes. E por último, eu vou dar essa dica bônus aqui antes da gente encerrar.
cuidem da roupa que vocês vão treinar. Se você é uma pessoa que não tá nem aí pra opinião dos outros, então não tem problema, tu pode ir do jeito que você quiser, entendeu? A calça que tu agacha e aparece tua calcinha, e que tu dá uma história, não tem problema. Agora, se você é alguém que é mais reservado e tal, observe, né? Pra você não ficar inseguro na academia quando tu estiver agachando, agacha em casa, vê se tua calcinha tá aparecendo, dá uns pulos, vê se seus peitos não vão querer pular pra fora, pra na hora que você precisar fazer alguma coisa lá na academia, tu não ficar completamente desajeitada, insegura. Cara, isso traz insegurança, tá? Então, faça esses testes antes e escolha roupas confortáveis que te façam se sentir bem. Isso é muito importante pra quem vai estar começando a treinar e também isso vai trazer bastante segurança nos seus treinos, tá bom? Ó, um beijo, não deixa de seguir, de curtir e, enfim, tchau, tchau, gente!